Santíssima. Caríssimos fiéis, nosso Senhor muitas vezes nos fala no Evangelho do reino dos céus e nos fala por meio de parábolas para nos ensinar sobre o reino de Deus Pai aqui na terra também, em nossas almas, e o reino dos céus como eternidade, como o céu, a nossa pátria futura. Os santos padres da Igreja, em vários sentidos, dá vários sentidos a essas parábolas de Nosso Senhor, essas duas parábolas. Nosso Senhor está na barca a ensinar aquele povo que estava na orilla, ali na margem, e Nosso Senhor ensinava por meio de parábolas. Em primeiro lugar, os santos padres vão dizer que o reino, que o grão de mostarda falado por Nosso Senhor significa, em primeiro lugar, a pregação evangélica. Nosso Senhor que ensina a sua doutrina, Nosso Senhor que ensina o Evangelho de maneira simples, por meio de parábolas como escutamos hoje, mas como essa pequena semente, começada, iniciada por Nosso Senhor, depois continuada pelos apóstolos da Judeia até todo o mundo. Essa pequena semente, a doutrina de Nosso Senhor foi assim se espalhando por toda a terra. Este grão, essa doutrina, esse ensinamento foi crescendo, foi germinando, foi dando fruto e se tornando como o grão de mostarda uma grande árvore, onde as aves, onde as almas buscam ali o fruto, buscam o refúgio. Este grão de mostarda também é a Igreja de Nosso Senhor, a Santa Igreja Católica. A igreja que começou tão pequena, tanto no número quanto na qualidade, 12 homens simples, pescadores, às vezes tão rudes, mas através daqueles homens, a igreja hoje se torna tão grande. A igreja hoje se torna, amados irmãos, tão grande em todo o mundo, sendo sal, luz para todas as nações, para todos os povos. Daqueles homens simples, o Evangelho, a Boa Nova, a Igreja de Nosso Senhor foi se espalhando, crescendo e dando frutos. Este grão de mostarda, segundo os santos padres, é também, amados irmãos, a graça de Deus nas nossas almas, que no princípio atua de maneira tão escondida, tão misteriosa nas nossas almas. Às vezes é um bom pensamento que Deus nos inspira, às vezes é um bom exemplo, às vezes é uma simples palavra, às vezes basta, amados irmãos, um simples versículo da Sagrada Escritura para converter. Bastou tantas vezes para os apóstolos, por exemplo, um vem e segue-me de Nosso Senhor. Para Santo Antão bastou apenas ouvir aquela mensagem do Evangelho, onde Nosso Senhor exortava ao seu seguimento e ao desprendimento de todas as coisas. Para Santo Agostinho se converter, bastou escutar, como de uma criança, as palavras toma e lê. E ele pegou a Sagrada Escritura e, abrindo a Sagrada Escritura, ele leu a passagem de São Paulo, onde exortava a deixar as obras da carne e a se revestir de Nosso Senhor. Bastou para São Francisco Xavier também um simples versículo da Sagrada Escritura para ele se tornar um grande apóstolo e converter milhares e milhares de almas para Deus. Este grão de mostarda, amados irmãos, é também o próprio
nosso Senhor, que sendo grande, sendo Deus, se fez homem, pequeno, pobre, simples, humilde, levando uma vida tão simples no escondimento, morrendo na cruz, reduzindo-se a nada. Sou um verme e não um homem. A igreja aplica essas palavras a nosso Senhor na cruz. É sepultado como a semente jogada na terra é sepultada e morre para poder dar fruto. O corpo santíssimo de nosso Senhor foi sepultado na terra e pelo mistério da sua ressurreição, quantos frutos de graça, de santidade, de santificação, de salvação. Nosso Senhor sai triunfal, vitorioso do mistério da morte. E hoje todo mundo venera, todo mundo adora a nosso Senhor. A segunda parábola é a parábola do fermento. Esse fermento, em primeiro lugar, significa a palavra de Deus, o Santo Evangelho, a doutrina de nosso Senhor, que é comparada a um bom fermento, que vai transformando de pouco a pouco. Essa doutrina de nosso Senhor, que de pouco a pouco foi transformando o mundo inteiro, fazendo aparecer no mundo a virtudes desconhecidas à humanidade, foi tornando o homem justo, santo, puro, casto, humilde, manso. Esse fermento também significa a graça de Deus, que é infundida em nossa alma por meio dos santos sacramentos e de maneira misteriosa, invisível, como o fermento na massa, vai transformando a nossa alma, fazendo que a nossa alma, que a nossa vida se assemelhe à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse fermento também, amados irmãos, é a Santíssima Eucaristia, que a Igreja nos dá como alimento na Santa Missa, na Santa Comunhão. É o fermento sagrado, que vai nos transformando também em nosso Senhor, que faz de nós uma só coisa com nosso Senhor, um só Espírito e uma só carne, por meio do mistério da comunhão, a fim de que nós nos tornemos uma hóstia junto com nosso Senhor, uma hóstia, um sacrifício, uma vítima agradável a Deus nosso Senhor. Esse fermento também aos apóstolos, que tão pequenos e tão simples foram fermentando o mundo com a pregação, com o seu martírio, com o seu trabalho, com a sua lida apostólica, foi transformando aos poucos as nações, destruindo assim a idolatria, o paganismo e transformando as almas, os corações, transformando os pagãos em cristãos. E, amados irmãos, o fermento também deve ser todo cristão. Todos nós devemos ser fermentos na massa que é esse mundo. O Santo Padre, o Papa Pio XII, ele dizia que todos os homens, pela oração, nos tornamos em um bom fermento. Quando nós, pela nossa oração, nós pedimos pelos pecadores, nós pedimos pelos missionários, nós pedimos pela Santa Igreja, pelas obras apostólicas da Santa Igreja, nós nos tornamos também, amados irmãos, fermentos na massa. Ser fermento, dizia o grande Papa Pio XII, é o dever sagrado de todo cristão. Devemos, amados irmãos, ser fermento em nossa casa, com os nossos filhos, ou com os nossos pais, com os nossos irmãos. Devemos ser fermento no trabalho, santificando o trabalho, como nosso Senhor santificou o trabalho das suas mãos, quando ajudava seu pai São José na carpinteria. Devemos ser fermento na massa, nas ruas, dando bom exemplo,
combatendo a imoralidade. Uma mulher, por exemplo, que se veste de maneira decente, modesta, ela acaba sendo fermento na massa, exemplo, testemunho de uma fé e de um amor a nosso Senhor. O homem, a mulher que trabalha com dignidade e com honestidade, sendo fiel aos mandamentos de Deus, se torna fermento na massa. E de alguma maneira, amados irmãos, nós ajudamos o mundo nesse processo de fermentação, nesse processo de cristianização, sendo sal, sendo luz em essa sociedade tão esquecida de Deus, nosso Senhor. Que nosso Senhor nos dê essa graça, amados irmãos, de sermos o bom fermento de Deus, onde Deus, nosso Senhor, nos colocar, possamos dar fruto, fruto de santidade, fruto de uma vida verdadeiramente cristã, honesta, digna aos olhos de Deus, nosso Senhor. E aqui principalmente uma exortação para os políticos que se dizem católicos, que possam ser fermento na massa, que possam ser esse grão de mostarda, pelo exemplo de vida cristã, de honestidade, dos valores cristãos, do amor a Deus, do amor à família, do amor à vida, defendendo os valores da nossa santa religião.